Estamos de volta aqui na nossa TV Ponta dos Seixas, nosso programa e Ponto Final, tratando sobre o Apocalipse, contextualizando o Apocalipse, o livro do Apocalipse, para os dias de hoje. E o pastor e teólogo Esdras de Oliveira vai estar trazendo para nós esta abordagem. Pastor Esdras, Apocalipse, todos nós sabemos que é um caminho vasto, né? Confuso às vezes por motivo de que várias interpretações. Mas aqui no bate-papo nosso, queria que você nos ajudasse a trazer para o nosso telespectador exatamente esta contextualização do Apocalipse para os dias de hoje. Começando primeiro o seguinte: Apocalipse é um livro para nós termos fobia dele? Ele é um livro para que as pessoas tenham medo? Porque quando a gente era criança, né, se fazia aquela imagem do Apocalipse, a besta que se emerge do mar, conforme está escrito, vem da terra. Então se fazia como a criança, né, trabalha muito o mundo, né, do subjetivo, né, então fazia aquela imagem. Então existem muitas questões do Apocalipse que até hoje os adultos têm esse imaginário. Mas vamos aqui tentar contextualizar e aí você que vai nos ajudar nesse sentido. Apocalipse. Fala aí um pouco para nós, suas interpretações, como deve ser a interpretação do Apocalipse, qual é o consenso mais lógico e o caminho mais, digamos assim, lógico de se andar pela via do livro do Apocalipse. Então, olá a todos, né? A paz de Cristo esteja com todos. Quero agradecer aí a oportunidade de estar podendo conversar, né, sobre a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, estar aqui. E como já foi dito, sou o pastor Esdras, né? Sou casado com Thaís, tenho 2 filhos, Abner e Sophie. Sophie é mais velha e Abner está com 4 meses, né? Sophie 3 anos e Abner 4 meses, bebezinho ainda. Pois é, então, já recebi assim também relatos de crianças, adolescentes sonhando, né, com esses bichos papões aí do Apocalipse, né? Pessoas, irmãos, irmãs. E pessoas crentes com medo, né, do livro, medo de ler. Já enfrentei tudo isso no ministério, na igreja, já pude experienciar isso. Mas isso realmente é, de fato, um fruto de um ensinamento equivocado sobre o Apocalipse. Como você ia falando sobre a questão do livro, né? Como nós devemos olhar para esse livro, não como um livro de terror ou dessa forma, mas quando a gente estuda o Apocalipse, por incrível que pareça, a palavra principal que me vem à mente é consolo. Por mais que a gente veja na descrição do Apocalipse tantas catástrofes às vezes, né? Tantas figuras, tantas coisas, mas quando você estuda o livro do Apocalipse, você percebe que tudo de mal que vai acontecer ali já está planejado pelo nosso Deus, governado por Ele. E você também percebe que isso é mais para quem rejeita a Cristo. Na verdade, para o cristão é um livro de consolo, de que a vitória vem, né? É um livro de consolo de que em meio às lutas há a proteção de Deus. Eu gosto de lembrar sempre do Egito, né? É tipo assim, no fim das contas, a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. A gente olha para o Egito, vê as 10 pragas, né? As pragas vindo, mas o povo de Deus estava guardado. Aquilo simboliza que o povo de Deus, não que alguma coisa que venha acontecer, não é? Covid, alguma peste, alguma coisa venha acontecer, não vai atingir o crente. Porque eu vi muitas pessoas dizendo que, né, o crente mesmo, logo no início, o crente mesmo não pega, né? Mas se viu que não é bem por aí, né? O crente pega, morre. Muitos pegaram, inclusive até faleceram, né? E aí o que acontece? Mas o guardar que aquele episódio do Egito nos mostra é que estamos guardados em Deus já eternamente, né? No final de tudo, nós receberemos um corpo glorificado e viveremos eternamente guardar tudo. Então, primeiro de tudo, para contextualizar para o hoje, para tirar esse medo, é saber que a palavra principal, se eu fosse resumir o Apocalipse em uma palavra, a palavra seria consolo. É assim que eu vejo. E quando vamos nos debruçar sobre o livro e ler o livro, a gente precisa ter algo em mente que é, para mim, primordial, que é algo essencial. Caso isso não seja feito de forma correta, toda a interpretação depois estará comprometida. Eu acredito que nós precisamos olhar
Existem escolas de método interpretativo. O preterista, eu não vou citar aqui, são 4, mas o preterista ele vai dizer que tudo já aconteceu. Ele olha para a história e ele vai pontuar na história alguns acontecimentos. E aí, eu vou dar só um exemplo aqui, para a gente não se estender muito, mas a gente poderia dar vários, né, na história. Mas já se pensou que Nero era o anticristo, o último anticristo, digamos assim, e se apontou para ele. Mas e aí? Não é? O que aconteceu de lá para cá? Primeiro século. Exatamente. E aí tudo aconteceu ali, no primeiro século, e nós já estamos 2000 anos depois do primeiro século. Estamos no século XXI. E nada de Cristo voltar, Nero morreu. E de Nero para cá vieram muitos. Hitler foi um apontado também como anticristo, e lá vai alguns outros. Enfim, nós vamos errar muito se a gente pensar dessa forma, na minha opinião, não é? De que a gente olha para algo e a gente identifica, é isto. Não é? Eu acho que a gente vai errar muito. A escola preterista com certeza já deve ser descartada. Eu acredito que sim. Devemos escolher a idealista. Não é? Para ser mais rápido aqui e mais direto ao ponto, a idealista nos mostra um princípio bíblico que através dele nós somos guiados. Por exemplo, pegando o mesmo exemplo do anticristo, a Bíblia nos ensina que haverá o anticristo. E a Bíblia dá as características desse anticristo. Sim. Então a gente percebe que durante toda a história existem muitas pessoas que se levantam como anticristos, pessoas que são contrárias às posições cristãs. Então isso é um anticristo. Então qualquer pessoa que é contrária aos posicionamentos cristãos é anticristo. E aí eu quero dizer para você que realmente eu não vivi nos tempos passados, mas nesse tempo que eu vivo eu vejo como é atual o livro do Apocalipse. Porque estamos vivendo num tempo que as pessoas cada vez mais perdem o medo de colocar suas posições anticristãs diante da política, diante de tudo. As pessoas estão hoje cada vez... Antigamente, se você prestar atenção, a pessoa que era ateu, ele não saía dizendo para todo mundo. Ele meio que ficava né, meio ali guardado. A pessoa que não acreditava em Deus, em Jesus, que não tinha religião, ela meio que respeitava. Você falava de Deus para ela, ela respeitava, ficava na dela. Hoje a gente tem uma... Você olha para o nosso contexto hoje, você vê todo mundo expressando os seus princípios, né? Prazerosamente. Prazerosamente contra Cristo. Né? Você vê claro mesmo. Que faz bem dizer. Exatamente. Você vê um carnaval hoje que blasfema, né, contra Jesus. Antes, os ímpios, eles tinham respeito pela religião. Né? Hoje você vê um Jesus vestido de homossexual num carnaval. Quer dizer, então, o Apocalipse é atualíssimo para nós, porque a gente vê cada vez mais as posições anticristãs vindo à tona. Cada vez mais isso é muito claro, principalmente no Brasil. Né? Claro que isso já aconteceu na Europa, por exemplo, que hoje já é praticamente considerado pós-cristão. Né? Porque é mais ateus. A gente já tem o liberalismo teológico nos Estados Unidos de forma fortíssima. Depois do liberalismo teológico vem o ateísmo, porque depois que você libera a teologia, para cada um fazer a sua teologia do seu jeito e olhar para o texto e ser o dominante da interpretação, depois disso o que acontece é banalização e relativização das verdades bíblicas. Então, depois que isso acontece, a gente só vai ter ateísmo mesmo florescendo. Por quê? Porque a gente vai olhando, cada um diz uma coisa diferente, nada está certo, e cada um tem a sua verdade, e logo a verdade não existe, logo a verdade não é mais Cristo, e logo as coisas vão se perdendo. Logo cada um tem a sua própria verdade, né? Exatamente. Como quer ensinar, como ensinam na verdade. E aí se perde a Bíblia, porque a Bíblia deixa de ser uma verdade suprema e absoluta. Então veja como as coisas vão, né, acontecendo na história, e é atualíssimo o livro do Apocalipse por isso, porque ele vai nos mostrar cada vez mais claro isso. Então a visão idealista vai mostrar, não vai... Quem entende o Apocalipse de forma idealista não está preocupado em achar o anticristo. Entendi. Não, o anticristo é fulano de tal. O anticristo é o presidente, não é, dos Estados Unidos, lá, o que perdeu agora há pouco. Como era o nome dele? Era Donald Trump. Donald Trump, né? O anticristo vai ser ele. Houve muitos comentários a respeito, também alguns comentários a respeito de Macron. Macron vai ser o anticristo, né? Então, quem entende o Apocalipse de forma idealista não vai procurar o anticristo. Também falaram isso também a respeito de Obama, né? O Barack Obama também, por motivo de algumas... Sempre tem um rumor, algumas posições, algumas falas que ele deu em alguns discursos, alguns tratados de acordo político que ele fez. Porque então, fez um acordo de paz principalmente com alguém, quando se tem essa aproximação
com o povo árabe e o povo judeu em relação ao Tratado de Paz da Palestina. Isso, exatamente. Então, quando se tem aquela reunião, né, ali mediado pela ONU, então já se pensa que aquele líder mundial ele é o anticristo. Quem entende de forma idealista não se preocupa, pode ter 1000 reuniões dessas. Essas interpretações que se dão concernente a essas questões, você acha que é exatamente uma influência do pensamento dispensacionalista? Dispensacionalista, que, para quem não sabe, é uma forma de interpretar o Apocalipse muito nova, que apareceu há poucos anos, né? A forma de interpretar o Apocalipse antiga mesmo é o amilenismo e o pré-milenismo histórico. Na verdade, quando surgiu uma sistematização do pré-milenismo histórico, o que aconteceu? Os amilenistas, que eram um pensamento já mais antigo, se levantaram para dizer, não, esse pensamento aí está se desviando do caminho. Mas são os mais antigos. Então. Agora, o pós-milenismo vem depois, e por último, já agora há pouco, né, nos Estados Unidos, surge isso. Essa história de que a gente agora precisa nomear todo mundo, descobrir quem é quem, colocar os tempos, os acontecimentos nos tempos, né? Datar as coisas. Isso. Então, infelizmente, é uma teologia que foi muito divulgada pela Bíblia de Scofield, né? Isso. E essa Bíblia traz esse ensinamento, foi muito divulgado pelo filme Deixados para Trás, e foi muito divulgado no Brasil, a ponto de que hoje, quando falamos de uma linha de interpretação amilenista, a gente parece estar falando de algo novo, né? Exato. Aqui no Brasil. Exato. E, na verdade, a gente está falando de algo muito antigo, e o novo, não é, na história, é exatamente o que no Brasil mais antigo. É mais antigo. E é mais difundido. Porque os pais da igreja, não de forma assim, digamos, mais ampla, né? Os pais da igreja, a teologia patrística, como se diz, mas os reformadores nunca ensinaram a respeito de uma teologia dispensacionalista, né? Exatamente. Não se vê isso na história, isso é bem recente. E é muito crescida por causa da questão também do crescimento dos pentecostais, que adotaram, de certo modo, a questão... Assim, eu diria nem de certo modo, eu diria que de forma assim, mais enfática mesmo, né? A questão dispensacionalista, abraçaram por causa mais da influência da Bíblia de Scofield, não é isso? Que veio dos Estados Unidos, exatamente. Então, não tem ligação com a teologia reformada, né? Ligação nenhuma. Então, o que acontece? Eu, olhando para o livro do Apocalipse hoje, eu não preciso me preocupar em descobrir quem é o anticristo, porque eles existiram durante a história, anticristãos existem, eles se posicionarão cada vez de forma mais clara contra Cristo, a gente vai identificar. E aí o que acontece é que eu não preciso, tanto faz para mim. Qualquer um que se levantar, a Bíblia me ensina o quê? A estar com o meu Deus. Eu não preciso saber qual é a identidade, o CPF, o nome do anticristo, o endereço dele. Nós esperamos Cristo. Eu espero Cristo, eu não espero o anticristo, exatamente. É excelente colocação. Eu não espero o anticristo. Então, independente do que ele fizer, da perseguição que acontecer, Deus estará comigo. Né? Domingo agora eu pregava lá no texto de Isaías, né? Isaías 9, sobre o Deus Emanuel, tal, que está escrito no capítulo 8, depois no 9 vai falar Príncipe da Paz, tal, e diz o nome dele será Emanuel. Então, isso diz Deus conosco. Mas por quê? Porque iria acontecer um momento que Judá ia ser devastado, ia ser dizimado, o povo de Deus ia ser dizimado, ia ser devastado, tudo. Mas eles tinham que crer na promessa daquele menino que o nome seria Emanuel. Ou seja, então, independente do que o anticristo vai fazer, não se aterrorize, Deus está conosco. Muito bem, muito bem. Você observa que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, né? Você acha que ele deve ser interpretado, aprendido pela questão sistemática, tipo, do capítulo 1 ao capítulo 21, vai até o 22, ou ele deve ser por sessões? Porque cronologicamente, se nós formos olhar ele cronologicamente, vai dar uma confusão. Isso. Se a gente for ler do capítulo 1 ao capítulo 22 na sequência, você vai ver que a Terra se acaba um bocado de vez. Várias vezes o céu se recolhe, as coisas se destroem. Por várias vezes você vai ver os santos nos céus com Jesus. Isso. Em vários lugares vai falar, né, do juízo de Deus. E aí você vai ver 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E cada uma dessas 7 você vai ver acontecimentos repetindo-se. E não é o único livro da Bíblia, né? Eu estive
lendo alguns profetas, é interessante que tem alguns profetas do Antigo Testamento que eles vão trazer essa mesma didática de repetir a mesma história. Ele vai contar a mesma história, só que de uma forma diferente. Por exemplo, estamos aqui nesse estúdio e aí, se tivéssemos aqui alguém assistindo da parte de trás, iria ver coisas diferentes de quem está assistindo de frente para nós. Isso. Quem está aqui vai ver algumas coisas diferentes que quem está do outro lado não veria. Por exemplo, né? Quem está aqui desse lado pode ver uma mancha aqui na minha calça, né? Pode ver uma sujeira. Quem está ali não vai ver. Então, o Apocalipse, quando a gente vai interpretar dessa forma idealista, amilenista, o que a gente chama, né? O que é isso? É nós olharmos para o Apocalipse e entendermos que Deus revelou a mesma história a João e dividiu essa história em seções, contou a mesma história, só que de 7 maneiras diferentes, de maneira que isso vai evoluindo. Se você prestar atenção, me desculpe, eu contei aqui... Vamos para o próximo bloco, eu quero ouvir mais sobre isso, com mais tempo, mais, digamos assim, prolongado. Tá bom. A gente vai voltar aqui, a conversa está muito boa sobre o Apocalipse, sua contextualização aqui com o pastor e teólogo Esdras de Oliveira. Fica conosco, não saia daí, estamos de volta já, depois aí do nosso timer. Estamos de volta aqui no nosso programa em Ponto Final, na nossa TV Ponta dos Seixas. Nos segue nas redes sociais, TV Ponta dos Seixas no Instagram, também no Facebook, no YouTube. E também você pode baixar o nosso aplicativo. Vai lá e baixa o aplicativo da TV Ponta dos Seixas e você pode acompanhar toda a programação da TV aí direto do seu celular, uma TV de ponta. Estamos aqui com o nosso querido pastor Esdras de Oliveira, também teólogo e aí possivelmente escritor, e está falando aqui de um papo aqui muito bom sobre o Apocalipse, de uma forma muito contextualizada, e aí nós vamos continuar aqui nesse bate-papo, exatamente sobre essa questão aí, pastor Esdras, das sessões que você fala que há uma evolução nessa forma de interpretação. Continue conosco aí falando para que nós possamos aí se alimentar mais deste conhecimento. Então, eu ia dizendo que cada pessoa em cada ponto diferente aqui da sala veriam coisas que outro não veria. Quando nós vamos para os evangelhos, por exemplo, a gente vê detalhes que um evangelista disse, que outro não disse, porque viram de formas diferentes. O que é que Deus faz? Ele mostra a João, não é, a revelação do tempo do fim. E essa revelação do tempo do fim, esse tempo do fim começa em Jesus, no seu reinado, quando ele inicia o seu reinado aqui na terra, né? Jesus Cristo, ele começa aqui, ele diz, o reino de Deus está próximo no sentido de estar às portas, está aí, chegou. E ele inicia esse reinado, e esse reinado vai até a sua segunda vinda, né? Ele sobe aos céus, continua reinando e vai até a sua segunda vinda. Então, o Apocalipse compreende, a história do Apocalipse compreende todo esse trajeto do início, né, da chegada de Jesus até a sua segunda vinda, da primeira à segunda vinda de Jesus. É aí que está o reinado milenar de Cristo. E é aí que está o Apocalipse. Ou seja, nós estamos vivendo o Apocalipse e a Terra vive o Apocalipse desde que Cristo chegou na Terra. Então, por isso que identificaram Nero lá no primeiro século como anticristo. Por isso que a questão dos últimos dias deve ser compreendido exatamente desta primeira vinda até a segunda vinda. Últimos dias, fim dos tempos. Todas essas expressões se relacionam a esses 2000 anos que estamos vivendo e até Jesus voltar. E aí o que acontece? Se você olha para o Apocalipse, você vai ver 7 sessões. E essas sessões elas vão se, como é que eu posso dizer, desembocando na outra e ela vai desenrolando. É como um rolo, um pergaminho, que ele conta a história de uma maneira resumida, mas depois ele vai contando outros momentos daquela mesma história. Vai focando momentos mais à frente da história.
Então você vai ter a primeira sessão que vai focar que há um reino de Deus na terra, por isso vai falar das 7 igrejas. Não só tinham 7 igrejas. O Apocalipse não só foi lida naquelas 7 igrejas, a carta do Apocalipse rodou em muito mais igrejas. Mas por que as 7 igrejas? Porque o número 7 vai vir, não é, a simbologia da completude, né, de Deus, do perfeito. Da perfeição. Né? Então o idealismo vai entender isso. Os números têm uma mensagem para passar. A gente não precisa estar olhando para os números e fazer conta matemática com ele. Ele tem uma mensagem para passar, o número. Você olha para a besta, tem uma mensagem para passar. Então, as figuras, os números, os tempos, essas coisas no Apocalipse são para nos trazer uma mensagem. Por isso é idealista, para nos trazer um ideal. Qual é o ideal que isso quer nos trazer? Porque o Apocalipse foi escrito numa literatura chamada apocalíptica. Né? Literatura apocalíptica. Se a gente pega um texto hoje no barroco, por exemplo, aqui no português, muita gente não vai entender aquele vocabulário ali, mesmo sendo português, né? Mesmo sendo nosso, mas é uma linguagem antiga. Se você pega uma linguagem muito antiga, você pega a Bíblia... Tipo as 95 teses de Lutero. Você vai ler. Você pega, por exemplo, a Bíblia, tem lá enxúndria nas ilhargas. O que é enxúndria nas ilhargas? Você pega uma Bíblia de uma versão antiga, né? Tá lá em português, enxúndria nas ilhargas. Enxúndria nas ilhargas, isso aqui que a gente tem, ó. Gordura na cintura. Então, é exatamente isso que acontece. Isso é um apocalipse na nossa vida. Então, quando você lê o livro do Apocalipse, você precisa entender a mensagem que aquilo passa. Isso é entender de forma idealista. Então, o que acontece? Em cada sessão, você vai ver figuras diferentes, números diferentes, você vai ver essas coisas em focos diferentes. Então, a primeira sessão vai focar lá no início da história. Isso. Por isso que vai falar das 7 igrejas, tal, mas essa mensagem não é só para as 7 igrejas, é para todas as igrejas até a segunda vinda de Cristo. Em todos os tempos. Em todos os tempos, né? Da primeira à segunda vinda de Cristo, todos os tempos dentro desse tempo. Então, o que acontece? Na segunda vai mostrar que há um reino nos céus também, há um reino de Deus na terra, na primeira sessão, só que na segunda sessão ele foca o reino de Deus no céu, porque ele já focou no reino da terra. Isso. Aí na terceira sessão ele vai focando cada vez algo mais para frente. Então ele vai focando na história algo mais para frente. Quando chega lá pelo capítulo 12 e 14, na sessão de 12 a 14, ele vai focar sobre o nascimento de Cristo, sobre a igreja, que é a mulher que foge no deserto, o dragão vai atrás. Isso. O dragão, a gente já sabe que é o diabo, né? Essa mensagem que passa pra gente, né? O livro. E todos os símbolos é possível encontrar na própria Bíblia o significado desses símbolos. Isso é que é maravilhoso. Uma vez eu fiz um estudo A Bíblia vai conectando. Vai conectando. Você consegue achar essas interpretações. Certa vez eu fiz um estudo e fiz um catálogo, digamos assim, né, dos símbolos e do que aquilo significa com a referência bíblica. Não é? Então, sempre na Bíblia, na história, você vai encontrando argumentos para entender. Só abrindo parênteses nessa questão dos simbolismos, por exemplo, a mulher do capítulo 12, a Igreja Católica... e algum grupo, né, diz que ali é Maria. O dispensacionalista diz que ali é a igreja. Outros dizem, o dispensacionalista diz que é Israel. Que é, né? Israel. Já a linha reformada, o pós-tribulacionista, diz que é a igreja. Né? Sobre a besta, por exemplo, esse simbolismo. Fala um pouco aí, abrindo esse parênteses aqui, sobre a questão desse simbolismo. Quem é a mulher do capítulo 12? É Maria, é a igreja, é Israel. Qual é a concepção na linha reformada? Então, quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver que ela vai mostrar ali as figuras, né? Na linha reformada, é de fato a igreja, e você vê que a igreja ela passa por um deserto. Né? A noiva de Cristo ela passa por um deserto, e nesse deserto ela é perseguida pelo diabo. É exatamente a figura que quer mostrar ali na sessão de 12 a 14. E está focando exatamente nisso que a igreja vive, mas a palavra de Deus diz que esse dragão, ele solta rajadas de água, mas não consegue matar a igreja. E a igreja ela é guardada, e no final do capítulo 14, você tem o vencer dessa mulher, o vencer dessa igreja. Não é? Você vai ter essa mulher vencendo e sendo guardada por Cristo. Então, você vai perceber que ali há uma dramatização, não é? Simbólica,
exatamente para nos passar essa ideia de que a igreja vai vencer. Né? A gente não vai conseguir enxergar ali, de fato, que seja uma mulher ou que seja Maria, até porque não tem base bíblica para isso. Não tem conexões, né? A gente não vai ter conexões na própria Bíblia para isso, sabe? Então, a outra questão foi que você perguntou foi sobre o quê? Questão da besta, né? Sim, e aí o que acontece? Nós vamos ter a questão da besta, né? Que emerge do mar, e a besta que emerge da terra. Já entra na outra sessão, né? Já entra na outra sessão. E aí isso já é mais para frente. Ou seja, então a cada sessão, Deus ele vai mostrando a João um foco mais na frente da história. Aí se você me perguntar, né, em qual sessão nós estamos, né? Fica difícil também de dizer, porque a gente não crê assim, né? Porque aí a gente estaria voltando para o preterismo, dizer, não, eu estou aqui, eu estou ali. Exato. Mas muitas coisas a gente vê que realmente acontecem, né? Com mais força. É como um pingo d'água, você joga na água e esse pingo ele começa com uma ondinha pequena, mas ele vai aumentando essa onda, né? E vai se tornando cada vez mais abrangente. Tem coisa que a gente vê hoje acontecendo no Brasil, essa parte que eu falei de anticristãos, pensamento anticristão, isso já aconteceu na Europa há muito tempo. Isso, né? Isso. Então a gente toma choque com o que está acontecendo hoje, mas às vezes já aconteceu. A gente está tomando um choque com a pandemia, mas por quê? A pandemia é algo mais abrangente. Então, a cada tempo que vai passando, por exemplo, epidemias aconteceram em vários lugares do mundo, né? A gripe espanhola matou muito e muitas outras coisas matou muito, mas a gente tem esse choque por quê? Porque está cada vez mais abrangente. Então, o próprio é isso que vai acontecer. Né? Exatamente. Então, quando nós olhamos para essa figura, a besta que emerge da terra, a gente vai compreender, para ser rápido, não dá para a gente trazer toda a prova bíblica agora, mas a gente vai compreender que emerge da terra porque emerge do povo, ou seja, é um líder religioso do meio do povo. A besta que emerge do mar, você vê que a terra é uma porção menor, né? O mar é maior. Então, é um grupo restrito, um povo, que é o povo religioso. Vai nascer um líder ecumênico aí, que a maioria das religiões vão abraçar. Que possa agrupar todas as religiões. Exatamente. Mas a gente não precisa dizer quem é, ou saber quem é, é fulano, é cicrano, entendeu? A gente não precisa disso. Quando ele surgir, ele vai surgir, eu não vou segui-lo mesmo, né? A gente vai ter essa clareza. Nós somos marcados por Cristo, né? Daqui a pouco a gente fala da marca da besta, né? E aí quando a gente olha para a besta que emerge do mar, o que acontece? É um grupo grande, vasto, é o líder político. Então, a Bíblia diz que esse que emerge da terra, ele vai exatamente apontar para o político. Que esse daí, o mar é uma representação das nações. Das nações, 46 do de povo. Salmo fala sobre isso, né? O mar se embraveceram, exatamente. Né? Se moveram. Exatamente. E quando a gente vai ler no Apocalipse que o mar já não mais existirá, e a gente vai fazer um estudo, ele na verdade João não está preocupado com essa visão e realmente falar do mar de água. Mar, porque se entende mas que mas mar... ele está falando das nações inimigas, dos povos inimigos. Por quê? Porque para nós mar é lazer. Mas eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso. Porque mas o mar não era lazer para eles. O mar para eles era um símbolo de desconhecido, de perigo. Muitas embarcações iam e não voltavam mais. Era um lugar de monstros. Desafios, perigos. Então, para eles o mar não tinha essa conotação que tem para a gente hoje, de férias, né? De folga e tal. Então, quando eles o mar já não existe, é isso. Aquilo do mar que emerge a besta, entende? Exato. Então, de onde emerge o mal, isso não existe mais. É tanto que depois, no seguinte, na relação seguinte do texto, ele vai mostrar a vitória do povo. Porque se fosse literalmente em relação ao mar, aí a gente fica naquela questão que eu quero que você fale depois, da restauração de todas as coisas, porque Deus iria lançar, né, o mar fora se ele faz parte da natureza. Exatamente. Né? Quando diz assim, o sol e a lua não precisará mais da luz do sol e da lua, não é? Por quê? Porque Deus será a sua luz. Mas ele não está dizendo que não vai existir sol e lua, ele está dizendo que não será necessário porque Deus, a luz de Deus, a glória de Deus vai resplandecer tudo, né? Então, a gente precisa olhar e entender qual a mensagem que o Apocalipse está passando, né? Então, a gente não precisa ter esses medos, né? Você quer partir agora para... Eu quero perguntar sobre essa questão que, como você falou da besta e do anticristo, é a questão da marca. Da marca. Eu quero saber a questão da marca. O 666. 666. Tá no código de barra. tá nos chips que estão sendo aí colocados. Na Europa já tem, inclusive. Nos Estados Unidos já tem, inclusive, já faz acho que uns 5, 10 anos, pessoas que têm
Alguns dizem, aí eu não tenho informação sobre isso, mas dizem que até alguns presidentes dos Estados Unidos têm chip implantado por uma questão de monitoramento de segurança. Outras reportagens que já li dizem que famílias já implantam chip para a segurança dos seus filhos, para saber monitorar e tal, etc. O 666, o que vem a ser, de fato, assim, digamos que seja algo mais lógico, porque se levanta muitas coisas, muitas especulações, diz que é isso, diz que é aquilo, mas de uma forma lógica. O 666, qual o significado mais apropriado no Apocalipse? Dentro de uma lógica bíblica, o texto vai dizer o seguinte, 666, diz assim, vai ser marcado na mão direita e na testa. Só que antes disso, o texto fala também que os filhos de Deus também são marcados. Isso. E eles também são marcados na mão e na testa. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, o povo de Deus, quando ia adorar a Deus, levantava as mãos. Hoje o pessoal não sabe por que está levantando. Levanta porque a pessoa que está lá na frente pede para levantar, né? Levanta a mão! Aí todo mundo levanta a mão. Aquela coisa maravilhosa, né? E aí, por que está levantando? O judeu, ele levantava a mão porque a mão é símbolo de obras. Se você for olhar a Bíblia inteira, confirma as obras das tuas mãos, o salmista vai dizer. Todos vão falar, tuas mãos... Paulo diz, levantemos mãos santas, sem ira e sem animosidade. São, né? As obras, né? Então, mão sempre está ligada à obra na Bíblia. Então, marcado na mão direita são as suas obras. E marcado na testa sempre está ligado à sua fé, ao seu pensamento, à sua consciência. Ao seu coração. Né? Tudo isso está ligado ao que você professa. Então, ser marcado na testa e ser marcado na mão direita, se a gente for para essa questão do chip, do código de barra, a vida inteira também teve isso. Daqui a pouco, se Jesus não voltar agora, isso vai passar. E vai ter outra coisa que a gente vai denominar. Agora vai ser isso a marca. Então, durante 2000 anos, minha gente, o povo vem errando, dizendo é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. É só você olhar a história. Se você não olhar a história, de fato, você vai dizer, é isso. Exato. É o código de barra. Hoje, quem é que acredita que é o código de barra mais? Ninguém. Porque tem um novo agente, tem um novo fenômeno. Um novo fenômeno, né? O chip. Exato. Mas daqui a pouco vai passar o chip. Tá entendendo? Isso. E, de fato, o que identifica é o que a gente crê. E o que a gente crê se transforma em obras. Aí a gente volta ao que eu falei, que cada vez mais a gente vê as obras de quem é anticristão na mente. Então, o crente, ele não precisa ter medo de... meu Deus, será que eu vou ser marcado, né? Será que alguém vai me marcar? Não vai, por quê? Porque nós já somos marcados por Deus. Só que ninguém enfatiza, eu não sei porquê, o pessoal só lê o Apocalipse a parte de ser marcado pela besta. Ninguém fala que antes desse texto está falando que tem a marca de Cristo. Os de Cristo também serão marcados na testa e na mão direita do mesmo jeito. E cadê o nosso chip? E são selados, né? Eu quero meu chip também, né? Então, quer dizer, se for ser o chip, tem que ter o chip dos dois lados. Tem que ter o chip dos crentes. O chip bom, porque os das operadoras tem por aí. Então, eu quero meu chip. Então, pessoal, a gente precisa entender que muitas coisas vão surgir. Mas os que são de Deus, eles vão mostrar nas suas atitudes, nas suas obras. E aí, terminando o que eu estava fazendo a relação do judeu, é que ele ia para o templo, quando ele levantava as mãos para orar, ele está dizendo, Senhor, eu te entrego com o meu louvor as minhas obras, que eu estou vivendo aqui, durante a semana, né, durante a minha vida. Meu trabalho, minha família. Isso aqui é para louvar ao Senhor, né? Simbolizava as suas obras, a sua vida. Então, na nossa vida a gente vai dizer por quem a gente é marcado. Né? E quando o último anticristo vier, não é, ele vai arrebanhar aqueles que já estão com a mente contra Cristo e as obras contra Cristo. Né? Essas pessoas, elas fazem parte, né, de um reino, elas fazem parte de um reino paralelo ao de Cristo. Existe o reino de Deus, e no reino de Deus todos são marcados. Né? Jesus Cristo disse, aqueles que estão aqui na minha mão, ninguém arrebatará. Né? Não arrebata, eu não lanço fora, Jesus Cristo disse. De maneira nenhuma eu vou lançar fora. E outra coisa, ninguém arrebata, né? Ninguém pode arrebatar. E o texto de Efésios vai dizer que nós somos selados, o selo, ele é o penhor, né? Ele é a garantia para a redenção. Né? Efésios 1,13. No dia em que ouviste a palavra e creste no teu coração, foste selados com o penhor da garantia. Ou seja,
estamos garantidos. Então, por que um crente vai se preocupar se ele vai ser marcado ou não, se ele botar um chip na mão, ou se ele tiver, né, um cartão? Disseram que era o cartão também, né? Já disseram que era o cartão. Isso. Por que esse medo? Se nada vai mudar a minha mente, nada vai poder fazer com que eu, se eu sou selado de fato... Negue a Cristo. Nada vai me fazer negar a Cristo, eu vou até a morte, porque isso já aconteceu desde o início, porque Jesus Cristo disse, vocês vão ser caçados como lobos, eu envio vocês como ovelhas entre lobos. Aí eu me lembro do Jonas Madureira, né, o pastor Jonas Madureira, ele diz assim, que parece que a gente pensa que a gente é ovelha super-herói, né? Eu vou no meio dos lobos e vou matar todo mundo. Não, eu vou ser caçado pelos lobos, o contrário. Eu vou ser raptado, eu vou ser destruído, rasgado pelos lobos, pelos dentes e pelas garras dos lobos. Então, o mundo vai nos perseguir. O juízo que Deus derrama é sobre os ímpios, mas os ímpios, com raiva disso e da igreja, eles perseguem a igreja. E a igreja sofre não por causa do juízo de Deus no Apocalipse, mas ela sofre por causa da perseguição dos ímpios. Agora, os ímpios sim recebem esse juízo diretamente, mas isso deságua no ódio pela igreja, porque Jesus Cristo disse, se odiarão a mim, exato, quanto mais a vocês vão odiar também, porque vão ver em vocês as mesmas obras que eu fiz, né? Então a gente não precisa se preocupar com números, com essas coisas. E aí vai dizer assim, sim, mas a Bíblia diz que é número de homem, 666. E aí? E ainda diz assim, calcule. Vamos voltar no próximo bloco. A gente calcula no próximo bloco. E aí você vai, muito bom, esta abordagem, essa contextualização. Acredito que você que está em casa, com certeza, está recebendo esclarecimento, talvez que outrora, quem sabe você não tenha recebido. Mas estaremos voltando agora no terceiro bloco, e aí ele vai estar falando sobre essa questão da marca da besta, sobre a questão do arrebatamento oculto. Fica conosco, estaremos de volta aqui na nossa TV Ponta do Seixas, nosso programa E Ponto Final. Já já estamos de volta. Estamos de volta aqui na nossa TV Ponta dos Seixas, nosso programa E Ponto Final, tratando aqui sobre a contextualização do livro do Apocalipse, os dias de hoje, com o nosso querido pastor e teólogo Esdras de Oliveira. E continuando o nosso papo aqui, pastor Esdras, sobre este cálculo 666. Continue aí essa fala que é muito interessante. Nós paramos no bloco anterior e voltamos agora para um pouco mais extensivo, para que você possa continuar aí. 666. 666. Primeiro ele disse que é o número de homem, né? Isso. E a gente vê que a tentativa de chegar à perfeição, a gente já falou aqui que o número 7 é a perfeição. Isso. E a tentativa é o 6, né? É o mais próximo. É o que, de fato, o homem tenta fazer desde o Éden, né? Adão, quando transgride a lei de Deus, ele tenta ser igual a Deus, porque foi essa a tentação que lhe foi dada, né, pela serpente. Então, sempre que o homem transgride a lei de Deus, ele é um meia, né? Ele quer chegar ao 7. Isso. Então, 666 são tentativas exacerbadas, tentativas... e o 3 tem também, por isso que Paulo fala, né, que por 3 vezes orei pedindo para que tire. Para o judeu, o 3 é uma repetição muito exaustiva, é uma insistência. Então, é a insistência do homem querer ser Deus o tempo inteiro. Cada vez que a gente... transgride uma lei de Deus, a gente está indo contra ele. O meu filho, a minha filha, por exemplo, quando eu digo, olha, não faça isso, ele diz, eu faço. O que é que ele está dizendo com isso? Eu estou em pé de igualdade aqui, a minha opinião é a mesma, eu vou bater de frente. Isso. Estamos iguais. Não, eu não vou fazer. Toda desobediência nossa é uma tentativa de chegar à igualdade de Deus. E só Deus é o 7 perfeito. E aí eles ficam tentando. O homem fica tentando. Por isso é número de homem. Mas o texto diz calcule, mas não é um calcular matemático. E aí vem a nossa, por isso que Deus deu à igreja pastores, né? A gente precisa conhecer um pouco o grego e a gente vai ver que não é uma matemática, mas não é a palavra calcule, ela pode ser traduzida também por decifre. Entenda, e a Bíblia diz, quem lê, entenda. O sentido ali do calcule não é fazer uma conta matemática. Não é que muitos já fizeram que muitos já fizeram e deu errado. E criou uma confusão, né? E pega as letras, aí as letras equivalem a números, e o número não sei o quê. Por que o código de barra? Porque fizeram as contagens dos números do código de barra. Então, essas contas matemáticas não é a mensagem ideal, não é o ideal que o texto está querendo nos trazer.
O que o texto está querendo nos trazer é decifre, entenda, compreenda. Pelo contrário, isso pode levar para um outro norte É. muito distante daquilo que o Que a texto Bíblia dizer. quer mostrar. Então, quando diz assim, calcule, não é você fazer cálculo matemático, mas é você entender, de fato, que mensagem é essa. Ou seja, a mensagem é o homem tentando exaustivamente, né, repetidas vezes, chegar a ser igual a Deus, como sempre. Isso é o cerne do pecado do homem, desde sempre. Né? No Exato. que quer Por isso que ele está faça. também escrito lá que ele vai querer adoração para ele, então tem relação com a idolatria, com o endeusamento, né, da pessoa humana. Né? E o sistema já mostra isso, né? Independente desta figura do anticristo propriamente dito, como você disse, o último que virá, dos mundos que já tiveram, você observa que o sistema, de fato, contrário a Deus, quer ser Deus, né? Exatamente. É o império da iniquidade. E no que diz respeito, assim, que o texto vai dizer também que para se comer, para se comprar, tem que ter o número da besta. Da besta. Né? Tem que ter este selo. Como eu disse, isso está relacionado à fé. Por exemplo, se eu estou marcado por Cristo e tenho as obras de Cristo, eu vou ser rejeitado por quem no mundo está dominando a parte que é marcada né, pelo anticristo e tem as obras do anticristo. Então, os servos do anticristo não vão querer vender para os servos de Deus. E assim nós não poderemos comprar ou vender se nós não comungarmos com ele, se nós não nos conformarmos com este século. Exato. Quanto mais se afunilam as coisas, mais nós seremos perseguidos, escanteados, excluídos, porque estaremos cada vez mais tomando uma forma diferente. Né? É o que o apóstolo Paulo fala, né? A gente não pode se conformar, mas a gente precisa se transformar. As pessoas não sabem qual é a vastidão e a extensão do que significa isso. Quanto mais a gente se conforma a Cristo, a gente se deforma quanto ao mundo. Vai para mais e mais a gente se separa do mundo. E quanto mais separação do mundo, mais rejeição por parte do mundo. Rejeição. E isso já aconteceu porque os cristãos, na época que a igreja era perseguida, eles não podiam sair para comprar livremente nada. Alguém tinha que levar nas cavernas, alguém tinha que levar em alto mar, dentro das florestas. Isso já aconteceu. Até mesmo porque tem um termo, Kyrios, né? Sim. O que é o termo usado para os Césares. E os cristãos usavam para Cristo, né? Então isso dava também era um ponto de perseguição, porque eles não reconheciam o César como Deus, reconhecia como governo, mas não como Deus. E também por esse motivo eles eram perseguidos, né? Que era um sistema também. Então o que nos marca é a fé, e o que os marca é exatamente o ser anticristão. Ser anticristão. Então essa marca vai distanciar a gente de forma que a gente vai ter essa dificuldade mesmo, vamos ser impedidos de comprar. Então, mas não é por falta de um chip, é porque a minha vida inteira é contrária àquilo. Contrário àquilo. Não então, é as pessoas não tem que se preocupar com aquela marquinha no feijão, no arroz. Não, até porque nós já estamos marcados por Cristo. Cadê a marca? Exatamente. Que o texto também fala antes. O problema é esse. O problema é estudar um versículo do Apocalipse. Isso, fazer dele todo... Aí dele você cria todo o contexto. Mas é muito boa essa sua análise e a aplicação, no sentido que eles vão ser marcados, mas nós também somos. Nós já somos. E onde é que está essa marca na testa? Pois né? Não é visível, né? Não é visível. Não é visível. E sobre o arrebatamento oculto? Já que está falando da tribulação aí, basicamente está falando e a igreja está dentro dessa tribulação, né? Sim. Então o arrebatamento oculto, ele existe ou não existe? Fala aí para nós, porque o telespectador ali está doidinho para saber. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ver que os aviões vão ficar sem pilotos, né? Cantava que assim. O trem vai bater. Com todas as vênias, como se diz, né? Quem canta essa música, tem as cantoras, não vou citar o nome não. As músicas, né? As músicas antigas. Carros vão desgovernar e perder. E ônibus também, né? Tem trem desesperado, seus filhos sumidos, né? Isso. A Bíblia não fala em nenhum momento sobre isso. Né? Eu não sei de onde foi que tiraram isso. Das músicas, acho que foi das músicas. Mas de onde fizeram a música, né? Porque na teoria aí, eu não chamo de teologia dispensacionalista, eu chamo de teoria, né? Teoria. Na teoria dispensacionalista, eles dizem que vai haver um rapto secreto e que os crentes vão desaparecer, né? Isso. Mas a gente também não vai ver ninguém ensinando isso durante toda a história. Você vai ver que Paulo, Pedro, João, sempre que eles descrevem o
o dia do encontro com Cristo é um dia em que todo olho verá, é um dia em que todos estarão vendo aquilo acontecer. Não é? Da mesma forma, o anjo diz, né? Da mesma forma que vocês viram esse Cristo subir, vocês vão ver ele descer. A gente vai se encontrar com ele nos ares, para que haja a renovação de tudo isso aqui. E aí, quando a gente vai encontrar com ele nos ares, não tem nada escondido de ninguém. Né? Pelo contrário, todo mundo vai estar vendo, todo mundo vai saber. Né? Já vi gente dizer que todo olho verá por causa da internet, né? A gente não sabe por que vai ser. Vai estar tendo videoconferência em todo canto. Do 5G. Mas todo olho verá, Deus vai fazer como Ele quer que isso aconteça, né? Mas todo mundo saberá e todos vão ver os crentes subindo e as pessoas ficando. Não vai haver pós-tribulação. Isso pós-tribulação. Por quê? A gente não sabe quando a tribulação vai acabar. Sim. Ela vai se intensificando, como eu falei, vai se intensificando, né? Mas a gente não sabe o dia em que acaba. Acaba quando Cristo vier, quando Deus der a sua ordem. Porque essa tribulação, de certo modo, ela já existe, como você diz, na história. E se nós olharmos para os irmãos do Oriente, da Ásia em alguns lugares, da África em alguns lugares, você observa que há uma tribulação ferrenha. Cristãos sendo mortos, cristãos sendo decapitados, cristãos sendo degolados em praça pública, em função da fé. Isso. Né? A famosa janela 10/40, né? 10/40. Muita perseguição, muita morte, pais que precisam... É porque como a gente não acontece aqui, a gente não sente. Então a gente já pensa que já é o início da tribulação. Tem lugares no mundo que está muito pior do que aqui há muito tempo. Exatamente. Então, são sinais, né? E aí eu quero falar aqui sobre os sinais para a gente... Né? São sinais. O que acontece? Você está tendo sinais de que o fim está chegando, mas isso não significa que o fim chegou. Isso. E esses sinais vão ser cada vez mais globais, cada vez mais abrangentes. Então a gente vai passar pela tribulação, não existe nenhum indício bíblico de que a gente vai ser arrebatado antes. Isso são coisas que começaram a falar isso há pouco tempo, né? Coisa de 100 anos para cá. Scofield de novo. Né? Mas isso não tem lá atrás... na teologia reformada, lá atrás na teologia dos pais dos apóstolos, ninguém falava disso, de arrebatamento antes da tribulação. Ninguém nunca falou disso, ninguém nunca esperou isso. Até porque eles viveram tribulação nos primeiros séculos. E a palavra séculos. Vai dizer em Tessalonicenses que isso não acontecerá antes que haja o surgimento do filho da iniquidade. Exatamente, do anticristo. Então muitas coisas não vão acontecer antes disso. E aí a gente vai esperar e Cristo vai vir encerrar essa tribulação, não é? Que fala de 7 anos, porque perfeição de novo, não é? Perfeição novamente, é o tempo completo da tribulação. Mas fala do reino de Cristo como milênio. Então você já tem a ideia. Um milênio, não necessariamente é 1000 anos, mas já vamos em 2000, só que 7 anos. Ou seja, essa grande tribulação mais apertada e global, ela virá, mas ela será por um período de tempo menor. Né? Esses 7 anos pode ser considerado literalmente? Não. Ou apenas simbolismo de um período? Exatamente. Nos dá o ideal de um período que quando a gente contrasta com o milênio, a gente vê que é um período pequeno. Isso. A Bíblia vai falar de, por exemplo, tempo, tempos e meio tempo. Né? Seriam já um tempo maior. Né? Vai falar de 47 semanas. Então, tudo isso são símbolos para que a gente possa entender o ideal, para a gente ter uma noção de tempo, mas não para a gente ver matematicamente. Então, só para nós chegarmos ao clímax, porque, logicamente, é um assunto muito vasto, né? Conteúdo muito bom, de excelência. Só para nós terminarmos, a igreja é arrebatada após tribulação. Isso. E ela volta com Cristo para julgar o mundo? E aí o que acontece? Nós julgaremos com Cristo, mas o nosso julgamento não é que a gente vai dizer quem vai para o inferno ou quem não vai. Isso é Cristo quem faz. O nosso julgamento, a nossa participação no julgamento é de dar glória a Deus e dizer amém. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, diz que enquanto Cristo ele julga, a igreja o louva e a igreja diz amém. Até porque há uma promessa, né? Cristo promete vingar o sangue dos mártires. Então esse sangue vai ser vingado. E nesta vingança, na vingança justa de Deus, a gente pode se alegrar, pode louvar a Ele. E só para resumir, a restauração de todas as coisas. E aí quando a gente sobe, né, e vai haver o julgamento,
O apóstolo Pedro fala que tudo vai ser destruído, tudo se desfará, Sim. abrasado, Sim. ou seja, pelo fogo, tudo vai ser destruído. Já foi uma vez pela água, Pela não vai água. ser mais, né? Tal, sinal que Deus colocou no céu. E agora vem pelo fogo, né? Que Pedro fala. E Pedro vai explicar ali bem direitinho e ele vai mostrar que as matérias-primas das quais Deus ele criou o homem, isso não vai ser destruído. Os elementos químicos, que são por volta de 30, 32 elementos químicos que constituem toda a nossa atmosfera, o nosso mundo, eles não serão destruídos. As matérias-primas, né, terra e água, não serão destruídas. E as matérias-primas, tudo vai ser derretido pelo fogo, Pedro diz. E aí, Deus, dessas mesmas matérias-primas, Deus vai restaurar tudo e aí nós viveremos numa cidade de fato santa. Como ele vai fazer com o nosso corpo. Assim como vai fazer com o nosso corpo. A gente volta ao pó, não é isso que acontece? Isso. E quando a gente for glorificado, a gente vai levantar desse mesmo pó. A matéria-prima vai ser a mesma, só que agora sem pecado. Sem pecado. O problema não está na matéria-prima. As pessoas às vezes demonizam a terra e amaldiçoam a terra. O problema não está na matéria-prima, foi Deus quem criou. A matéria-prima ela é criada do poder da palavra de Deus. Então o que acontece? A matéria-prima permanece. É o pecado que vai ser retirado e vai ser construído. O Éden é restaurado. O Éden é restaurado. Digamos assim, numa figura de linguagem. Só que é como se ele tivesse evoluído de lá para cá. De lá para cá. A gente não vai mais viver numa floresta todo mundo nu. Exatamente. Né? Mas e o mar não vai sair. O que do João lugar, vê, o mar vai ficar lá. Ele tem que ficar lá, que eu gosto de voo de praia, eu quero estar com o mar. Aí o que acontece? Quando João vê a cidade, ele já vê uma outra cidade. Isso aí é um outro tópico que também demora bastante. Mas aí ele já vê uma cidade ornamentada. Isso, como noiva. Quando Jesus Cristo disse aos discípulos, vou preparar-vos lugar. Isso. Ele já vem ornamentando e a cidade é linda e maravilhosa. É como se a gente não tivesse pecado e aquela cidade tivesse evoluído. A gente agora vai viver o que a gente deveria viver sem o pecado. Então o céu, isso aí posteriormente a gente conversa em outro programa, mas o céu será na terra. Será na terra. Porque o que define o céu é a presença de Deus. É a presença de Deus. É assim? Exatamente. Feito está. Maravilha. Infelizmente estamos chegando ao fim deste programa aqui. E ponto final nessa entrevista maravilhosa com o nosso querido pastor Esdras de Oliveira, pastor congregacional da Igreja do Cristo e também teólogo. E nos trouxe aqui uma abordagem contextualizada do Apocalipse de excelência, maravilhosa. Queremos agradecer pela sua audiência e quero pedir que você possa nos seguir nas redes sociais, TV Ponta dos Seixas, no Instagram e também no YouTube, no Facebook. E também, aí o pastor Esdras vai deixar o seu Instagram para as pessoas seguirem, o Instagram da igreja. Eu pastoreio a Igreja Evangélica Congregacional do Cristo, então você coloca lá IEC Cristo, né, no Instagram, no YouTube também, temos a transmissão dos cultos no domingo à noite, você pode seguir também, pode acompanhar nossas mensagens, estamos numa série de mensagens aí sobre o Natal, né, e aí a gente está falando sobre a necessidade do Natal, a promessa do Natal, estamos numa série e a chegada do Natal será no próximo domingo. Então, essas mensagens, e você pode nos seguir lá, né? Instagram, IEC no Cristo, YouTube também, IEC no Cristo, só procurar lá que você vai achar. E Pastor Esdras também, estou no Instagram, tá bom? Então, Deus abençoe e que você possa ter crescido um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus nesta noite. E isso é só para você ter o estímulo de buscar mais, que aqui não deu para falar tudo, né? Só para despertar, exatamente. Só para despertar. Pastor Esdras, muito obrigado por ter aceito o convite, mais uma vez, né? Estar aqui conosco, ver no programa anterior. E que Deus possa abençoar você, sua família, seu ministério e a vida também profissional. Amém. Você, eu quero agradecer mais uma vez, fica conosco sempre na TV Ponta dos Seixas, TV de Ponta, aqui no nosso programa E Ponto Final. Um abraço, Deus abençoe.